vou chamar agora o professor doutor Roberto Pecoites Filho. Ele é médico nefrologista, atuou como diretor do programa de pós-graduação em Ciências da Saúde e coordenador do internato em nefrologia na PUC do Paraná. Foi vice-presidente da Sociedade Latino-Americana de Nefrologia e Hipertensão e diretor científico da Sociedade Brasileira de Nefrologia. É membro do comitê executivo da SONG. Atualmente é professor titular da Escola de Medicina da PUC do Paraná e conselheiro da Sociedade Internacional de Nefrologia e ainda membro do comitê executivo da mesma instituição. Seja muito bem-vindo, professor Dr. Roberto. Ele vai falar aqui para a gente por que a atual preocupação internacional com a doença renal crônica, com o lançamento do Policy Brief do IDF, do ISN, o Brasil também precisa se preocupar? Obrigado, Patrícia. Um prazer estar aqui com vocês hoje, nessa tarde, falando sobre esse importante tópico de saúde pública, como nefrologista e como, né, uma pessoa que tem participado de várias discussões internacionais sobre o impacto da doença renal na vida das pessoas. Eu vou tentar dar um enfoque realmente para essa visão global do problema da doença renal crônica e trazer um pouco da experiência dessa iniciativa da Sociedade Internacional de Nefrologia, da qual eu faço parte, e juntamente com a Federação Internacional de Diabetes. Eu acho que ficou muito claro pela apresentação da Alexandra sobre a dimensão do problema, né? A doença renal crônica é uma doença comum, ela é comum no Brasil, como a gente viu alguns detalhes, mas ela é comum no mundo inteiro. E uma coisa que é muito interessante, há algum tempo se tinha a percepção que a doença renal crônica poderia ser mais comum em países onde existe uma maior condição de suporte ao sistema de saúde para dar acesso, ou mesmo em países mais ricos. Mas essa não é uma verdade, né? A doença renal crônica, ela inclusive causa mais impacto e tem crescido mais ao longo das últimas décadas, justamente em países com menores recursos. Eu acho que isso já dá uma ideia para a gente de por que essa preocupação não é uma preocupação global, não é uma preocupação de países ricos, mas sim uma preocupação importante para países como o nosso, onde recursos para a saúde são limitados. Uma outra coisa que é importante é o entendimento de que a doença renal crônica é uma doença perigosa. A gente viu ao longo dos últimos 20 anos um crescimento da contribuição da doença renal crônica para as causas de mortalidade globais. A gente partiu de números onde a doença renal crônica representava um impacto numa colocação do ponto de vista de doenças que mais comumente se associa a causas de morte e de morbidade, entre os 20 principais causas, para, no último relato do Global Burden of Disease, para a doença renal crônica já está entre as 10 principais causas de morte e de mortalidade do mundo, mostrando então que realmente não só é um problema, mas é um problema que cada vez vai se tornando mais comum e mais impactante na saúde das pessoas pelo mundo. Ela é importante porque, claro, é uma doença potencialmente progressiva, se não tratada, se não controlada, ela pode evoluir para os seus estágios mais avançados, onde existe um impacto importante na qualidade de vida das pessoas, uma multiplicação das complicações cardiovasculares e um aumento de risco de a função renal se deteriorar de forma tão importante que necessita das terapias de substituição de função renal. Estou falando especificamente da diálise e do transplante. O que, apesar de serem terapias que salvam vida das pessoas, mas são terapias que certamente são introduzidas às custas de bastante impacto em qualidade de vida das pessoas portadoras do problema e também das suas famílias, e também com um impacto importante nos sistemas de saúde, porque são terapias muito custosas.
Se estima hoje, por exemplo, que no Brasil, mais ou menos 5% dos gastos da média e alta complexidade no Brasil são gastos com aqueles pacientes que precisam de diálise ou transplante, ou seja, uma população relativamente pequena e que consome gastos de uma dimensão muito grande. Por último, por que essa iniciativa, né, da Sociedade Internacional de Nefrologia junto com a Federação Internacional de Diabetes? É porque o diabetes, na verdade, é uma das principais causas de doença renal crônica nos seus estágios avançados. A gente estima que quase metade dos pacientes que iniciam diálise ou transplante hoje, atualmente, pelo mundo e também no Brasil, são pacientes que têm o diabetes como causa da doença renal crônica. E para um paciente diabético, ou ele tem ou vai ter doença renal crônica em mais ou menos 1/3 das pessoas com esse problema. O que mostra que, né, trazendo, como a Alexandra falou agora há pouco, a obesidade sendo um enorme problema para o Brasil, do ponto de vista de saúde pública, e as relações entre obesidade, doenças cardiovasculares e diabetes mostram que realmente esses problemas da modernidade, como a obesidade, diabetes e a pressão alta, são altamente ligados ao problema da doença renal crônica. Então, essa é um pouco da visão global que eu queria trazer para vocês hoje aqui, para a introdução, e eu estou, né, bastante ansioso para a gente ter uma discussão um pouco mais tarde e interagir com a audiência e com os panelistas desse fórum. Muito obrigado.